Olá! Hoje a gente vai embarcar numa viagem fascinante por trás de algo que quase todo mundo adora, o chocolate. Só que por trás de cada tabletinho, de cada bombom, existe uma história de milhares de anos, uma ciência super complexa e, claro, muita arte. Então, bora mergulhar nessa história? Para começar, é bom saber que o chocolate não nasceu doce. Pelo contrário, para as antigas civilizações maia e asteca, o cacau era sagrado, um verdadeiro presente dos deuses. Eles não comiam, eles bebiam, uma bebida amarga, espumante, super valiosa, que era reservada só para a elite e para cerimônias importantes. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que essa bebida amarga, quase divina, se transformou no doce mais popular do planeta? É exatamente essa transformação incrível que a gente vai desvendar agora. Então, vamos começar essa jornada pela história para entender como o cacau deixou de ser um grão sagrado, consumido por poucos, e virou essa delícia global. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar os momentos-chave. Olha só, por volta do ano 600, os maias já tratavam o cacau como algo sagrado. Aí pulamos para 1528, quando o grão chega na Espanha. Lá, eles têm a ideia de adicionar açúcar e pronto, vira a bebida da moda na corte europeia. Mas a grande virada mesmo acontece lá nos anos 1800. Com a Revolução Industrial, a produção em massa se torna possível e o chocolate finalmente fica acessível para todo mundo. Certo, agora vamos conhecer o grande protagonista dessa história toda, a amêndoa de cacau. E o mais importante aqui é entender que não existe um tipo de cacau. Nem todas as amêndoas são iguais, de jeito nenhum. Basicamente, existem 3 grandes famílias de cacau. O crioulo é tipo a realeza, raro, delicado, menos amargo, usado nos chocolates mais finos. Depois vem o forasteiro, que é o operário da história. Ele representa mais de 70% da produção mundial, tem um sabor forte e um pouco mais ácido. E por fim, o trinitário, que é um híbrido dos outros dois. Ele consegue juntar o aroma incrível do crioulo com a resistência do forasteiro. E essa imagem aqui mostra a diferença de cara. À esquerda está a vargem do crioulo, bem mais rara, com um formato e uma cor toda particular. À direita, a do forasteiro, que é a mais comum. Só de olhar já dá para ter uma ideia da complexidade e da diferença de sabor que cada uma delas carrega. Agora que a gente já conhece a matéria-prima, vamos para a parte que parece mágica. O processo industrial que transforma essa amêndoa numa barra de chocolate. É uma verdadeira alquimia moderna. De forma bem resumida, são 5 grandes etapas. Tudo começa com a colheita e a fermentação. Depois vem a secagem e a torra. O terceiro passo é a moagem e o refino. O quarto, um nome diferente, a conchagem. E, por último, a temperagem e a moldagem. Cada um desses passos é absolutamente essencial para o resultado final. Vamos dar uma olhada nos primeiros passos, que são super importantes. A fermentação e a secagem podem parecer simples, mas são cruciais. É nesse momento que os sabores que a gente reconhece como sabor de chocolate começam a nascer. Sem essa etapa bem feita, o cacau simplesmente não teria o gosto que a gente conhece e ama. Agora, a tal da conchagem. Esse é o processo que realmente separa um chocolate comum de um chocolate de alta qualidade. É um processo longo que fica misturando e aerando a massa de chocolate por horas, às vezes até dias. É a conchagem que dá aquela textura super lisa, aveludada, que derrete na boca, é o segredo da sedosidade. Beleza, o processo terminou, o chocolate está pronto. Agora vamos dar uma de detetive e desconstruir a barra de chocolate. O que realmente diferencia os tipos que a gente vê por aí? A resposta, na maioria das vezes, está na porcentagem de cacau. E quando a gente fala cacau, é a combinação da parte sólida com a manteiga de cacau. Esse gráfico deixa bem claro, o chocolate amargo tem no mínimo 56%. O meio amargo fica ali na casa dos 40%. Já o chocolate ao leite, que como o nome diz, leva leite e mais açúcar, tem uma porcentagem de cacau a partir de 20%. E o chocolate branco, onde entra nessa história? Então aqui vem a polêmica. Tecnicamente, ele nem seria chocolate para alguns puristas, porque não leva a parte sólida do cacau, a massa. Ele é feito só com a gordura, que é a manteiga de cacau, mais açúcar e leite. É por isso que ele é branco e tem um sabor completamente diferente. Lembra que a gente falou das variedades de cacau? Isso nos leva a um conceito que está super em alta, o chocolate de origem única. É que nem vinho, sabe? O vinho não tem o seu terroir? Então, o chocolate também tem. Um chocolate de origem única vem de uma região específica, tipo Tanzânia ou Java. E o sabor dele vai refletir todas as características daquele solo, daquele clima. É incrível. Para a gente fechar, vamos falar da arte da perfeição.
O que faz um chocolate ser brilhante e ter aquele snap, sabe? Aquele barulhinho seco e crocante quando a gente quebra? A resposta para isso é pura ciência. O nome desse segredo é temperagem. É um processo super preciso de aquecer e resfriar o chocolate em temperaturas controladas. O que isso faz? Basicamente organiza os cristais da manteiga de cacau da forma correta. E é essa organização que garante o brilho, a textura perfeita e aquele snap super satisfatório. É química pura a serviço do sabor. E se a temperagem der errado? Aí aparecem aqueles defeitinhos que talvez já tenhamos visto. O Fat Bloom, por exemplo, são aquelas manchas esbranquiçadas que é a gordura se separando. Ou o Sugar Bloom, que deixa o chocolate com uma cara áspera por causa da umidade. Uma boa temperagem evita tudo isso. Então, da próxima vez que um pedacinho de chocolate estiver à nossa frente, vale a pena lembrar de toda essa jornada. Não é só um doce, né? Tem muita história, muita ciência e uma arte danada em cada quadradinho. Definitivamente não é só um doce. É história, é ciência, é arte. A pergunta que fica é, na próxima mordida, o que será que a gente vai sentir? Talvez o sabor único de um cacau criolo, a perfeição de uma temperagem bem feita, ou quem sabe até um gostinho da história de uma bebida que já foi sagrada. A descoberta está aí, em cada pedaço.